Fala, galerinha. Eu sou o Vevé aqui com vocês. A gente trabalhar mais um pouquinho módulo de questões de concurso e BFC. Vou selecionar dois tópicos aqui que a galera tem uma certa dificuldade ou uma certa confusão para resolver, certo? Eu vou te dar uma dica, um macete, uma forma de resolver porcentagens e juros simples por um mesmo modo operante, ou seja, usando uma regrinha de três simples, entendeu? Algo que pode facilitar muito e evitar muito cálculo quando você não precisa ter. Porque você, como eu sempre bato na tecla, a gente tem que ter um diferencial do meu concorrente. Senão, nós vamos estar com a mesma dificuldade, desperdiçando o mesmo tempo, e aí o que vai prevalecer é quem conseguir desenrolar, fizer um cálculo de uma maneira mais rápida. Então preste muita atenção nessas questõezinhas aqui. Vamos lá. Um agricultor plantou em uma área retangular de terra com laranjeiras. Ele plantou 8 fileiras de laranjeiras e em cada fileira ele plantou 15 laranjeiras espaçadas igualmente. No entanto, devido a uma praga, olha o detalhe que eu sempre falo de porcentagem, principalmente para quem vai usar o método, o recurso, na verdade, da regra de 3. Toda a porcentagem ela vem acompanhada disso aqui, que é sobre quem essa porcentagem ela é calculada, certo? Ou seja, quando eu for falar aqui da regra de 3, essa porcentagem do enunciado, ela te leva para a informação que tu vai chamar de 100%. Então preste muita atenção. Então a galera toda que estuda comigo, eu sempre trabalho desse jeito aqui. O maior mal da moçada é cair nas pegadinhas de quem elabora. Então você nunca pode ler mais porcentagem simplesmente pela taxa, 15%. É 15% de quem? Então olha aqui, ó, 15% das laranjeiras. Então essas laranjeiras, elas que vão representar para você o 100%. Entendeu? Então é isso que eu tenho que estar de olho. O único segredo para usar a regra de 3 para resolver problemas de porcentagem é você identificar quem é o 100%. Mas se eu fico de olho na porcentagem, ela mesma indica. A porcentagem de 15% te diz quem vai ser a informação que te representa os 100%. E aí, para a gente usar o nosso método, eu digo o seguinte: primeira coisa que a gente vai fazer após a leitura, que a gente identificou isso aqui, certo? Nunca deixem de marcar, destacar, porque essa IBFC também, ela gosta de fazer umas pegadinhas aqui nas perguntas. Mas olha aqui, eu tenho que saber o que é cada item desse aí, o famoso gabarito. É a resposta disso aqui. Então a pergunta é, qual é o número de laranjeiras que restaram? Vamos dar a destacada bem aqui. Eu sempre chamo atenção, pergunte a galera que trabalha comigo, coloque seu comentário aí, ó. Qual é o número de laranjeiras que restaram? Beleza? Então, para a gente trabalhar no nosso método, eu sempre digo assim para os meus bebês. Galerinha, é o seguinte, eu tenho que identificar quem são as informações. Geralmente, você vai trabalhar com 3 informações. Então, a gente tem aqui, ó, ele planta um total de laranjeiras. Então, o número total de laranjeiras para a gente vai representar o nosso, né, a nossa informação geral. Tudo começa a partir das laranjas que ele planta, concorda vocês aí? As laranjeiras, vamos dar só uma abreviada aqui. As laranjeiras. E o que acontece com essas laranjeiras? Olha para você ir no nosso passo a passo. Primeiro ponto, identificar quem são os personagens. Então ele tem um total de laranjeiras, e aí daí para frente o que acontece? No entanto, devido a uma praga, 15% dessas laranjeiras aqui morrem. Então você tem o número de laranjeiras que morrem. Gente, tudo está na tua questão. Eu preciso de 3 passos para a gente obter isso aqui. Identificar na leitura quem são as personagens. Pode focar aí que variamente vai aparecer 3 para vocês. As que morrem, as que morreram, né, gente? Pode colocar que morrem, que morreram, o que você quiser. Então você tem um total de laranjeiras, dessa uma parte morre, e olha aqui a pergunta, as que restaram. Preste atenção como isso vai te ajudar bastante. Muita atenção no que eu gosto de usar para os meus alunos, para quem é mentorado comigo, como resolver problemas de porcentagem e de juros. E aí eu digo, galerinha, feito isso,
uma dessas porcentagens, geralmente, ela é dada. Então, preste bem atenção. Todo mundo está vendo aqui, ó, 15%. Agora segundo passo, identificar de cada informação dessa qual é o valor equivalente à sua porcentagem. Então, olha bem, no entanto, devido a uma praga, 15% das laranjeiras morreram. Então, aqui é 15%. Presta muita atenção. 15%. Certo aí? 15% morreram. E aí eu disse, como eu tenho que descobrir todas as porcentagens, essa porcentagem me leva aos 100%. Se é 15% das laranjeiras, então o total de laranjeiras representa para você os 100%. Olha como a coisa vai ficar fácil para você. Você praticando aqui, você vai ganhar muito tempo. Vai usar um princípio da economicidade do serviço público aí. Agora, a última porcentagem, gente, é um raciocínio lógico de acordo com o enunciado. Imagina aqui, você tem 100 laranjas, 15 morrem, quantos restam, gente? Então, essa última porcentagem, galera, ela é o teu raciocínio lógico matemático que vai definir. Se morreu, é porque eu tenho que diminuir isso aqui, concorda? Prontinho. Esse é o penúltimo passo. Para quem quiser usar a regrinha de 3, como eu digo sempre, né? Ela vai estar sempre pronta aqui. A porcentagem e a outra informação de acordo com o enunciado. No caso, enunciado, a segunda informação aqui é a quantidade de laranjas. Ok? Para a gente usar essa regrinha de 3, eu preciso agora o último passo da dica do tio Vevé aqui. Uma dessas 3 informações, a quantidade total de laranjas, a quantidade de laranjas que morreram e as laranjas que restaram, uma dessas 3 foi dada em valor absoluto. Que você olha aqui, ó, ele plantou 8 fileiras e cada fileira tinha quantas laranjas? 15. Então, a parte aritmeticamente falando, você faz essa continha, né, gente, no cantinho da sua prova. Isso aqui é óbvio que todos vocês sabem fazer. Ele não deu diretamente, mas eu acabei de encontrar. Então, ele plantou um total de 120. Então, 120 laranjas nesta questão representam os seus 100%. Aí o que é que eu falo para os meus mentoradozinhos? Galera, com a dupla de informações, né, ela em porcentagem e correspondente dela em número absoluto, eu resolvo qualquer questão. Ele pode pedir o que quiser. Aí eu vou montar aqui e fazer a velha regra de 3. 100% equivalem a 120. Presta bem atenção. E aí eu digo, o que ele vai pedir? Ele pode pedir qualquer coisa, tanto em porcentagem quanto em laranja. Onde eu vou colar? Está aqui a tua anotação. O número de laranjas que restaram. Gente, aqui são as que morreram. E aqui as que restaram. Então, se eu quero saber, colocar a letra, tá, gente? As laranjas que restaram, chamar de R, eu preciso ter o correspondente dela em porcentagem. E eu tenho anotado aqui que dá 85%. Perdão aí, gente. 85%. Simples, gente. Simples. E nem precisa perder tempo lá da tua quarta, quinta, sexta série, que eu não sei mais nem como é que chama hoje, fazer aquele tal famoso cruz credo. Quer usar essa regrinha de 3? Pronto. Marca os valores aí que estão ao lado do teu X da questão, que são quem? 85 e 120. E divide pela informação que sobra. Cara, é fácil se você usar isso aqui, certo? E dividido por 100. Beleza. Mas quer ver uma dica mais matadora ainda? A partir dessa informação que a gente tem, eu sempre digo para a galera que a coisa que cai mais em prova é 10%, 15% e por aí vai. Aí eu digo, ó, 15% das laranjeiras morreram. O que eu mais falo para os meus bebês? Gente, 10%. Viu? Isso aqui, ó, é uma forma de você chegar àquele mesmo cálculo ali, mas o essencial que foi essa nossa tabela aqui. 10% das laranjeiras, 10% de qualquer coisa, gente, é pegar essa coisa aqui e dividir por 10. Então, 10% equivalem a 12.
Se 10% é 12, gente, eu preciso tirar quanto que morreram? São 15? Quer dizer, se eu colocar mais 5%, você concorda que aqui você tem 15%? Então, se 10% são 12, um raciocínio lógico, 5% é a metade, então 5% são 6. Ou seja, aqui eu tenho 15%, que representa para a gente o quê? 18. Olha, eu estou te dando aqui uma faca, o queijo e a goiabada na tua mão. Então, se eu tinha 120, 18 morreram, certo? Esse cálculo você acha aqui também. Então, 2, 8 para 10, 2, vai 1. E eu já digo sempre, olha sempre para as alternativas. Ó. A única que termina em 2, está aqui. Ó. Cara, o que eu te dou de moleza para tu fazer, ó. Tá claro isso aí para você? Já morreu. Ninguém quer saber como é que tu chegou até aí. Mas eu tenho certeza, é a única alternativa. Mas, terminando, 8 para 10, 2 a 1, 2 para 2, 0, 1. 120 menos 18, sobram 102 laranjas. O resultado final daqui, 102 laranjas. Beleza, gente? Tudo partiu, tudo facilitou de quê? Da estrutura do método do tio vai ver aqui. Identificar os personagens. Se você aprender isso, você vai resolver muitas, mas muitas questões envolvendo porcentagem. Vamos mais brincar um pouquinho? Preste bem atenção. Um smartphone tem um preço inicial de R$ 1.500. A taxa de seguro, olha o que eu falo para você, porcentagem, né? Ela nunca vem só. A taxa de seguro é 4% sobre o valor do smartphone. Então aqui os nossos parceiros já sabem que a taxa do seguro, ele está falando, equivale a 4% sobre 1.500 ou 4% de 1.500. Isso é a taxa do seguro. E os clientes que optam, né, pelo pagamento à vista recebem um desconto. Ó, toda a porcentagem vem sobre o quê? Ó? O custo total. Que é a coisa mais clara do que essa. Um desconto é de 20% sobre o preço do smartphone, que inclui, ou seja, você vai acrescentar sobre o seguro. Tá claro? Beleza, já sei que é porcentagem, já estou vendo aqui preço do smartphone, desconto, e aqui tem o cliente que efetuou o pagamento à vista, quanto ele gastou. Então, gente, eu posso fazer logo aqui o seguinte. Para não perder tempo, vamos calcular o seguro. Eu sempre brinco a história do Didadó, né? Toda porcentagem, ela vem ligada a Didadó alguém, né? Então, quando ele diz isso, o seguro é de 4%, 4% sobre o valor do smartphone, ou seja, 4% vezes o valor do smartphone, que é 1.500. Vou deixar isso aqui logo no nosso stand-by. Perdão aí, gente, mas eu estou tentando, viu? Tirar isso aí. Então, 4 vezes 15, R$60 é o preço do seguro. Mas vamos à nossa estrutura. Deixa essa informação reservada aqui. Então, como eu sempre falo, o que é que nós vamos ter aqui, né? Nós vamos ter aqui. Tudo começa com o quê? Com o preço inicial do smartphone. O preço do smartphone. Ok, gente? O que vai acontecer? Quem for comprar, lembra? Deixar aqui a pergunta. Ó. Quem pagou à vista? Quanto gastou? Então, preço do smartphone. Primeiro passo, identificar os personagens. 1, preço do smartphone. 2, quem comprar esse smartphone à vista tem direito, tá aqui, ó, à vista tem direito a um desconto. Olha os personagens, gente. A coisa é muito, mas muito repetitiva mesmo, tal qual essa raiva desse bug que está acontecendo aqui. Desconto. E aí, preço do smartphone, desconto. E aí, quanto você efetivamente, colocar o que o texto chamou, quanto que você vai pagar, ou seja, quanto que você vai gastar. Ponto.
Segundo passo, uma dessas informações foi dada em porcentagem, que é o valor do desconto. Ó. Então, o desconto foi de quê, gente? De 20%. Então, lembra o segundo passo? Identificar cada uma das 3 informações em valores percentuais. Para depois, quem for usar a nossa regrinha de 3, né? Como eu disse, a estrutura já está aqui toda montada. A regrinha de 3 está sempre esperando simplesmente o quê? Tu tirar dali uma dupla de informações. No caso, agora, porcentagem com o valor em dinheiro. Aí, beleza. Desconto de 20% e ela te leva aos 100. Olha aí. 20% de desconto sobre o valor do smartphone junto com o seguro. Ou seja, quem é o 100% é o seguro. Então, agora use um raciocínio lógico matemático para fechar a última informação que falta em porcentagem, que é quanto você vai pagar. Fácil, né, gente? Se o smartphone custa 100 e disso aqui eu vou ter um desconto de 20, quanto você vai pagar? 80%. Olha como é repetitivo tudo isto aqui. Terceiro e último passo. Uma dessas 3 informações provavelmente foi dado o valor em dinheiro. Então, e aí nós vamos colocar agora. Quem será? Os R$ 1.500, só que desconto de 20% sobre o custo total, que é o quê? O preço do smartphone, que é 1.500, mais o seguro, né, gente? Então, o custo do smartphone não é apenas 1.500, é 1.500 mais o seguro. Então, o que é que está faltando para eu montar minha regrinha de 3? Quem é uma dessas 3 aqui para formar minha dupla, que equivale aos 1.560. Se você vai, daqui já está satisfeito, já vai montar o seu problema e ver quem é o X da questão, não tem problema. Aqui você já está sabendo que, nesta questão, 100% equivale a 1.560. E aí, gente, o que a questão pede? Eu sempre falo, ele vai te pedir uma das outras 2 coisas aqui. Você já perguntou lá? Se um cliente efetuou o pagamento à vista, ele gastou. Então, se ele quer o que ele gastou, gente, isso é o nosso X da questão, concorda? Então, se ele quer saber o que ele gastou, é só você levar lá para o problema a porcentagem que ele gastou. E ele gastou quanto? 80%. Então, aqui é o nosso X, é colocar a letra G. Então, aqui você vai achar o que ele gastou. Por que eu vou achar o que ele gastou? Porque aqui ao lado eu tenho um percentual representando esse valor. E aí você vai montar. Então, o que ele gastou será o equivalente à seguinte conta. 80 vezes 1.560 dividido pelo que sobra, né, gente? Que é 100. Essa é a conta que eu teria que fazer. Posso eliminar aqui 0, 0, que na verdade quer dividir por 10. Divide por 10 de novo. E a tua conta resume-se a 8 vezes 156, ok, gente? Aí você vai achar aqui o que ele gastou. Beleza. O que cai muito em prova, que eu falo sempre? 10%, gente. Então, ó, se eu vier aqui, ó o 10% que vai ser o resultado daquela conta. Mas a nossa estrutura do método do tio Vevé está montada. Então, ó, fica de olho que em prova, gente, esse 10% aqui vai te ajudar muito. 10% de qualquer coisa é essa coisa dividido por 10. Então, se o desconto é em cima de 1.560, 10% equivale a 156, concorda? Então, só que 10% não serve ainda, eu quero 20%. Ora, se eu quero 20%, gente, é 10% 2 vezes. Então, quando eu pegar isso aqui, eu tenho de novo 156. Você concorda? Quando eu juntar isso aqui, você vai ter exatamente o quê? Os seus 20%. Que dá quanto? 6 mais 6, 12. Aí 1, 5 mais 5, 10, mais 1, 11. Aí 1, 2, mais 1, 3. Isso é o quê? Ó? Desconto de R$312. Ok?
Gente, o que eu mais falo, marcou, olha para as tuas alternativas. O que a questão quer? O preço do aparelho menos o desconto. Você faz essa continha aqui, ó, 2 para 10, 8. Olha para as alternativas, gente. Só tem uma que termina em 8. Eu nem terminei a conta, eu já sei que é a letra B. Fica de olho em alternativa, tá? Mas vamos fazer aqui. 2 para 6 dá 4. E 3 para 15, 12. Funciona ou não funciona? Falando de questões agora de 2024. Quando você finalizar essa conta, você vai achar aqui exatamente isso, viu? 1.248. Se você vai literalmente fazer a conta, ou vai ficar de olho na história dos 10% quando for possível, e na maioria das vezes vai, isso tudo vai ser através da dica do tio Vevé. Beleza? Regrinha de 3 e vai te ajudar em muitas questões de porcentagem e juros simples e descontos simples. Preste atenção. O preço de um produto na vitrine estava anunciado com 20% de desconto à vista. 20% de desconto sobre o preço da vitrine. Porém, a Mariana aqui, ela obteve um outro desconto de 10%, olha, sobre o valor do produto já descontado. Então, nessas condições, né, observei tudo, deixa aqui a pergunta marcadinha. O desconto total obtido pela Mariana. É incrível, né? Como eu falo para a moçada, não é que você nunca vai marcar uma letra A, mas é que ela não tem muita pegadinha que é natural. Você está numa prova com muita ansiedade, muita pressão, você faz um cálculo, olha para a alternativa, você já marca. Sem ter lido se é isso que a questão pede, que às vezes é uma parte quase no final da questão. E aqui é só pegadinha mesmo, porque ela teve um desconto de 20% sobre o preço da vitrine. Olha a referência. O outro desconto não foi sobre o preço da vitrine. Então, como é que eu posso juntar isso se são descontos diferentes? Certo? Mas olha onde está na letra A. Um desconto de 20 e o outro de 10 para te levar a entender isso aqui. Então, como é que a gente faz? Aqui cabe uma dica a mais ainda para a gente. O que eu digo para os meus bebezinhos aqui, do tio Vevé? Quando você pegar uma questão que os dados são só em porcentagem ou percentagem, e a pergunta também é para ser respondida em porcentagem, adote um valor para o começo de tudo, que é o quê? O preço do produto na vitrine. Então eu vou colocar aqui o preço lá na vitrine, como eu não tenho, gente, se eu quiser facilitar aqui, ó, você pode colocar qualquer valor. Mas se você quiser facilitar a sua vida, você faz isso aqui. Você coloca o preço da vitrine, R$100. Se fossem pessoas, 100 pessoas. Certo? Então o preço é R$100. Por quê? Por vários motivos, mas o principal, porque quando eu for calcular uma porcentagem sobre 100, a própria porcentagem já é a resposta. Então quando você vem aqui, ele teve primeiro o que, gente? Um desconto de 20% nesse preço aqui à vista. Então ele teve aqui um desconto, ok? Ele teve aqui primeiro um desconto, aí aqui, ó, olha a diferença. De quantos? De 20%. 20% de 100, olha a primeira coisa aqui, são R$20 de desconto, ok? Então quem comprou isso aí, teoricamente, se tivesse finalizado a questão, iria pagar aquela nossa estruturazinha da dica do Vevé para a regra de 3. Iria pagar R$80. Ok? Pronto. Só que teve uma... Mariana deu uma choradinha aqui, né? A Mariana, porém, ela obteve um outro desconto de 10% sobre o produto já descontado. Então aqui a questão, ó, ela já começa a ter um outro problema, uma outra referência. Aqui foi a primeira referência que te levou até o preço de pagar. E agora começa a partir daqui. Em cima disso, ela teve um desconto, olha os nossos 10%. Ela teve um desconto, vou colocar aqui, de 10%.
junta as dicas do tio Vevé aqui, cara, olha que coisa boa. Se ela teve um desconto de 10% sobre o valor já descontado, que é esse aqui, 80. Então, 10% de qualquer coisa, lembra? Pronto, preste atenção. Daqui eu posso parar a questão. Porque olha a pergunta, o desconto total obtido por Mariana. Qual foi o primeiro desconto? R$ 20. Qual foi o segundo desconto? R$ 8. Então, qual foi o desconto total que a Mariana teve? Aqui nós estamos falando em dinheiro. Então, ela teve um desconto de R$ 28. Quer ver a vantagem de você colocar 100? Obtido na compra. Então, ela teve um desconto de R$ 28 em cima de uma coisa, de uma peça, de um produto, que lá no início você disse que é 100. Então, mais uma vantagem de ter adotado 100, evita muitos cálculos. R$ 28 de R$ 100 equivale exatamente a 28%. Então, mais uma vantagem para vocês aqui. Alternativa certa, letra C. A escolha dos R$ 100 aqui. Mas o nosso esquema, o nosso método para usar a regra de 3 para resolver porcentagem vai ajudar demais. E potencializar quando, ao invés de eu fazer cálculo, observar que as questões geralmente vêm pedindo 10, 20, 25, 30, 35, tu faz essas adaptações. Mas se não quiser, já temos um atalho muito grande. E quando você usa esse recurso para resolver problemas de juros simples ou de desconto simples, fica melhor. E eu vou te dizer por que de cara. Por quê? Porque quando se trata de juros simples, os juros ele incide sempre sobre uma informação, que é o valor do bem, do objeto, que a gente chama de capital. No problema de porcentagem, eu tenho que estar à procura dos 100%. E aí, quando a gente fala de juros, se você quiser falar das fórmulas, beleza. Mas os elementos que você tem em dinheiro é capital, o valor que você paga ou recebe de juros e o montante, ok? Junto a isso aqui, eu tenho mais duas informações, que a gente chama de taxa, vem lá em porcentagem, né? E o tempo. E aí o que eu tenho que ter cuidado é que a taxa e o tempo sempre tem que estar na mesma unidade de medida. Vou mostrar para vocês aqui na prática, 3 meses, 2,5% ao mês. Agora, lembra da dica do tio Bebé para questões de porcentagem? Vou mostrar para vocês aqui. Quer usar a nossa regra de 3? Essa que é mais simples. Porque lá em porcentagem eu preciso descobrir quais são as 3 informações. E aqui são essas 3 aqui que a gente fala em dinheiro, gente. Beleza? Então eu tenho aqui capital. Vou colocar só as letras, tá, galera? Os juros e o montante. O montante, gente, o nome já tem até autoexplicativo, é a montanha que você vai pagar quando pegar o capital que você pegou e juntar os juros. Pronto, os 3 elementos. Lembra da dica lá? Volta à aula, assiste quantas vezes você quiser. Agora dá um likezinho, tá? Faz um comentário, divulga o nosso canal para eu poder me empolgar aqui. Segundo passo, as porcentagens. E aí, ó, você vai ter aqui, ó, sempre, sempre, sempre o capital, o valor do bem, o valor da etiqueta, entendeu? Ele sempre vai ser os 100%. Ponto. E como é que a gente vai fazer a porcentagem dos juros? É um raciocínio mais lógico, matemático, mas para isso eu preciso ver, ó, isso aqui que foi falado, ó, essa taxa e esse tempo aqui indica quanto tu vai pagar de juros em porcentagem. Porque imagina, você vai pegar um empréstimo por quanto tempo? 3 meses. E você vai pagar isso durante quanto tempo? Né? 3 meses. A uma taxa de 2,5% ao mês. Então, os juros, gente, percentualmente falando, nada mais é do valor que tu vai pagar de taxa vezes o tempo que tu vai durar essa operação. Então, 2,5% ao mês, por mês. Durante quantos meses? 3. Ou seja, 2,5 vezes 3. Então, essa operação toda, no final desses 3 meses, você vai estar pagando em termos percentuais, você concorda? 7,5% de juros. Então, está aqui, juros 7,5%.
Então agora é uma dedução lógica muito fácil, né, gente? Se o capital é 100 e você vai pagar juros de 7,5, no final das contas a montanha que você vai pagar é 107,5%. Olha aí, de maneira similar ao que eu falei para vocês lá em porcentagem, nos juros é muito melhor porque os personagens, ou as personagens, para ser mais exato, mais correto, são os mesmos. Capital, juros e taxa. E aí, como eu digo, a regrinha de 3 está aqui só te esperando para resolver a tua vida sem necessidade de fórmula. É que eu preciso achar qual dessas informações foi dado em dinheiro, que são esses 50 mil. Então, assinale a alternativa que apresenta o valor do montante, então ele quer o valor do montante, de uma aplicação financeira de 50 mil. Então, 50 mil, gente, é o capital. Aqui ainda tem um perigo quem faz aqui através da fórmula de juros, viu, gente? E olha onde é que isso vai aparecer mais uma vez aqui. Porque quem sabe que vai pagar juros de 7,5% em cima de 50 mil, vai achar isso aqui de juros. Ó. Mas se eu usar a nossa regrinha de 3 de maneira correta, sabendo que nessa questão 100% vale em dinheiro 50 mil, e aí você vai lá no enunciado, o que a questão vai te pedir? Gente, se você tem o capital, a prova vai te pedir ou juros ou montante. E aqui já no começo ele diz, ó, assinale a alternativa que apresenta o valor do montante. Então tá aqui, ó, se ele quer o montante, então quero aqui o montante, eu trago para cá a porcentagem que representa o montante, que é 107,5. Ah, os meus aluninhos, meus bebezinhos, ele tem mãe assim, só uma dica para fazer a conta? Tem. Treina bastante. Que o nosso jeitinho particular de resolver, o montante vai ser o resultado de 107,5 vezes 50 mil. Vezes 50 mil. Dividido pelo que sobra aqui, que é 100. Gente, é aritmética agora. Aritmética é a parte da matemática responsável por se fazer a conta. Eu posso cancelar esses dois zeros. Então, eu tenho 107,5 vezes 5, gente. Ao final, você acrescenta esses dois zeros. A vantagem, uma das vantagens, regra de 3, é que você vai diretamente para a resposta sem cair, por exemplo, nessa perigosa casca de banana aqui. Então, o resultado de 107,5 vai dar exatamente a letra C, 53.750 reais. Olha como regra de 3 ajuda em muita coisa. Beleza? Tio Bebezinho aqui com vocês. Dê um likezinho aí no nosso canal. Tá? Faça um elogio, uma crítica. Compartilhe, gente, divulguem, para que eu possa me interessar em colocar mais conteúdos aí gratuitos para vocês. Beleza? Lá no meu Instagram também, Evelino Barbosa, eu boto questõezinhas às vezes com link que te traz para o YouTube. Mas as questões no Instagram, só as questões e a resolução no YouTube. Essa moralzinha aí para nós, senão não vou me empolgar a colocar mais questões e as dicas para você fazer a diferença. Galera que sempre está nas mentorias comigo já está sabendo disso muito mesmo, tá? Então vamos lá, mais uma. Para falar aqui, pegar logo no final aqui, ó, desconto. E aqui o nome do desconto, bancário. Falando especificamente aqui da galera que vai fazer o concurso dos Correios, tá? E tem só juros simples, descontos simples. Então, gente, ó, vocês lembram que lá, como eu falei, a gente tem a parte nos juros, capital, juros, né? E o montante. Aí a história da taxa e tempo é a mesma para todos. Quando você vai pegar uma questão, lá de cara pelo enunciado, já começa com isso aqui, é um título,
certo? Um desconto. Então, o que vai ter? São só as nomenclaturas que são diferentes. E o que eu vou falar aqui para desconto bancário, também chamado de desconto comercial, tá, gente? Que é a mesma coisa, desconto comercial. Pode vir com qualquer desses nomes aí. Perdão aí, tá, gente? Desconto comercial. Uma hora vai dar certo eu corrigir esse bug aqui. Desconto comercial. Ou desconto por fora. Tudo é a mesma coisa. Então, só que ao invés do capital, dá a ideia de algo que você pegou e você vai investir, né? Ou uma compra que você fez vai pagar. Só que aqui, ele é chamado, gente, de valor nominal, que é o valor de face, o valor da tua dívida. Tudo isso aqui é esse mesmo nome, ó, tá? Valor de face, valor da dívida. Juros, lá no juros simples, é algo que você vai pagar, né, a mais. Como aqui o nome já está dizendo, é desconto. Então, a letrazinha D, ó, de desconto. Que é em cima de quê? Os juros não é em cima do capital? Então, o desconto é em cima do que seria o capital, que a gente chama de valor nominal, valor de face, valor do título. E ao invés de montanha, porque vai aumentar, na matemática financeira, que a gente chama isso aqui de valor atual, certo? Que é o valor descontado, gente. Como queiram chamar. Beleza? Então aqui a gente vai ter então nossos três personagens. No lugar de capital, valor nominal, valor de face, valor de título, valor da dívida. Beleza? Ao invés de juros, o próprio enunciado já te fala qual é o assunto. Não se trata de juros, mas se trata de desconto. Essa regra de 3 vai te ajudar demais. E ao invés de somar para chegar a uma montanha, o nome já tem, você vai ter um desconto, então você tem que abater aqui. E vai chegar ao que a gente chama de valor atual, o valor atual da tua dívida, certo? Ou valor de face, ou valor de título. E aí o que é que a gente fala? 100%, né? Sempre o capital. Então aqui, gente, não muda absolutamente nada. Então eu tenho uma regra de 3 para resolver problemas de porcentagem, juros simples, desconto simples. E pelo nosso métodozinho, ó, vai ser bom demais. E agora vamos lá, vamos ler aqui as questõezinhas direitinho. Cuidado em relação à taxa, né, como a gente fala, e o tempo, que tem que estar na mesma unidade de medida. Mas vamos lá. Um título de valor de face, 8.500. Ele já te deu a primeira deixa, né? Então, valor de face, valor do título, valor da dívida é 8.500. Pronto, 8.500. Lembra a história da nossa regrinha de 3, se for preciso montar? Ela já está prontinha aqui. Estava sempre ou está sempre à procura da dica do VV, da nossa estrutura ali em cima, você trazer de lá uma dupla. E já foi dado logo de cara, né? Então, neste caso, eu já sei que 100%, o valor correspondente em dinheiro é 8.500. 8.500. Mas vamos continuar. Nós estamos aqui atrás do segundo passo, que são as porcentagens. E como eu falo, se ele te dá ele vai pedir um desses outros dois. Quanto foi o desconto, quanto você vai pagar por essa dívida. Aí preste bem atenção. Sofreu um desconto 90 dias antes do seu vencimento. Então, olha bem, o tempo aqui que tu antecipou foi de 90 dias, ok? 90 dias. Não esquece, 90 dias. Dias. Com taxa de 10%, olha o detalhe, ao mês. Independente se fosse juros simples, composto, desconto, eu não posso trabalhar quando eu tenho uma taxa ao mês e um tempo em dias. Eu tenho que converter um dos dois e seja mais fácil para você, gente, mais óbvio e melhor. Então, nós estamos falando de matemática comercial. Então, cada mês equivale a 30 dias, gente, 30 dias. Então, 90 dias equivale a 3 meses. 3 meses. Olha como fica agora mais fácil. E aquele nosso cálculozinho dos 10% vai pintar aqui de novo, né? Então, se eu tenho 10% ao mês durante 3 meses,
né? Que aí vezes T, 10 vezes 3 dá 30%. Você concorda? Então vamos fazer um raciocínio lógico matemático. Se a minha dívida é de 100, se eu pagar antecipando, eu vou ter direito a um desconto de 30%. Quanto tu vai pagar hoje? 70%. Beleza? 70%. Show de bola. Esquece essa conversão. E aí, como eu disse, ele vai pedir sempre uma das outras coisas. E aqui já está marcado o valor do título, né? O valor de face subtraído do desconto, ou seja, o nosso valor, o famoso valor atual. Então, se a prova quer este valorzinho aqui que a gente chama de valor atual, que é o valor do título menos esse desconto, se eu quiser ir direto para a nossa regra de 3, é só trazer para cá. Se eu quero em dinheiro o valor atual que eu vou ter que pagar por essa dívida, eu trago para cá o valor correspondente a ela em porcentagem, que é quanto? 70%. Fechou aqui? Fechou aqui? Então, o valor atual equivale ao resultado de 70 vezes 8.500 dividido pelo que sobrou aí, que é 100, né, gente? Se você quiser facilitar a sua vida, divide por 100, você vai ter 85 vezes 70, beleza? Isso vai dar o resultado do que você vai pagar hoje com desconto. Lembra a dica da gente dos 10%, para não deixar passar? Se eu quisesse aproveitar a nossa estrutura aqui, ó, e como eu tenho que descontar 30%, é só lembrar 10%, né, gente? Se você quiser estar mais íntimo aí, então 10% disso aqui é só dividir por 10. Então dá 850. Então isso é a minha referência, cara. Se eu preciso de 30% para ganhar um tempinho, você concorda que se eu multiplicar 10% vezes 3, vai chegar a quanto? 30%. Ou 10% mais 10% mais 10%. Ou seja, se eu multiplicar aqui por 3, eu tenho 3 vezes 0, 3 vezes 5, 15, aí 1, 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. 2.550. É a resposta? Não, é o desconto. Então, menos 2.550, nós vamos chegar ao valor descontado, que é 0, 5 para 10, 5, aí 1, 6 para 15, 9, aí 1, 3 para 8, 5. A parte de conta já é, gente. Tem dica não, é braço mesmo. Então, a alternativa certa, letra D, 5.950. Seja a partir dos nossos 10%, seja como resultado final desta conta aqui. Então, vocês perceberam o nosso resumo da ópera aqui para vocês, ou da obra. Regra de 3 vai te ajudar a ganhar muito tempo em questõezinhas de porcentagem e de e de juros simples e desconto simples. Tudo a partir da dica do tio Vevé, que é a montagem dessa estrutura. Então vá lá no canal Evelino Barbosa, no Instagram Evelino Barbosa, certo? Assiste isso aí, dê o seu like, se inscreva, divulgue, porque se eu ver que vale a pena, eu vou investir muito mais aí em vocês com dicas para resolver prova de concurso. Ninguém quer saber se tu sabe matemática. O que você tem que ter é um método aprovado, comprovado, que te garanta resolver questões de uma maneira muito mais simples para vocês, beleza? Então tamo junto, tio Vevé aqui com vocês.